Bom, gente, então, dando continuidade, agora nós vamos chamar uma professora que eu digo que é a Leide do nosso curso, né? Que é a professora Karina Pontes, que é com grande prazer, Karine, que também a gente recebe você aqui. E a Karine, ela ficou para falar um pouquinho sobre a prótese. Ela é professora da disciplina de prótese da nossa faculdade, né? Da Universidade Federal do Ceará. E a Karine vai abordar um pouquinho a parte tanto de prótese, os cuidados com a prótese fixa, a removível e a prótese total. E mais uma vez eu peço para quem tiver alguma pergunta para o professor Juliano, vocês podem colocar aí no chat. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada, Ana Paula. É uma grande honra estar aqui, né, nesse momento tão importante que é a abertura da Semana Branca. Fiquei muito feliz com o seu convite, o convite da professora Mônica, né, e espero corresponder, né, às expectativas de vocês, falando um pouquinho sobre a área da prótese dentária. Eu vou aqui colocar também minha tela, aqui só está dando a opção de compartilhar a tela inteira, né, então vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver. Vocês estão vendo direitinho? Já é possível visualizar? Porque agora eu não tenho mais contato Sim, visual com vocês. sim, Karina, está aparecendo e está tudo perfeito. Já está em tela cheia, tudo direitinho, viu? Então vamos aqui falar, né? Algumas, assim como a Ana Paula também comentou, também é honra estar aqui com todos esses colegas, né? Que também foram convidados e também já vejo que tenho ex-alunas minhas aqui também, né? A Camila, a Cíntia. Então é uma satisfação e um orgulho muito grande também estar aqui ao lado de todos vocês. Especificamente da prótese dentária, tem muita coisa em comum, né? Até na questão dos EPIs, muita coisa em comum com o que a Patrícia e a Camila já falaram, e principalmente também em relação à parte de geração de aerossóis, como muito bem o Juliano colocou aqui, né? E também eu sei que temos preocupação hoje também com as superfícies, né? De como lidar com as superfícies contaminadas no consultório entre um paciente e outro, mas na verdade, né? Nós vamos focar hoje na particularidade da geração de aerosol dentro. Uma vez que a área da prótese dentária lida muito com transporte de materiais, né? Transporte de moldes, modelos, recebimento de peças protéticas. Então, eu vou focar mais assim, a geração de aerossol desenvolvível também não tínhamos o costume, né, de fazer preparos de nichos, planos guia com isolamento absoluto. Mas a dessa pandemia, a gente refletiu, né, houve muita reflexão de cientistas e de clínicos sobre como minimizar, né, a carga microbiana de aerossóis. Então, além da questão da sucção, né, eficaz, queríamos ter acesso ao desenho da margem gengival para colocar bem localizadas as margens dos nossos. Esse método de isolamento que nos dá o acesso à margem gengival e, ao mesmo tempo, gera essa, né, tem essa eficácia que o isolamento proporciona em relação a reduzir essa carga microbiana. Convencional também é possível, né? Então ficam as duas opções para o protesista exercer durante essas preparações.
E na prótese removível também, lá na UFC, nós, professores da prótese, né, entramos num consenso de que as preparações de nichos e qualquer outra alteração, né, onde a gente vai precisar utilizar da caneta, da rotação, a gente também vai instituir o isolamento absoluto, bom? E ainda sobre aerossol, né, que não é bem um aerossol, existe a geração do pó de acrílico, né, durante os ajustes de próteses, tanto próteses totais, próteses parciais removíveis, como também placas oclusais, né, aquelas placas de bruxismo, que também são em acrílico. Então, são peças que exigem ajustes no momento da instalação e reajustes nos retornos dos pacientes. Professora Karina, boa noite. Aqui é a Vitória que fala. A sua voz está travando para muitos participantes, professora. Não estamos lhe ouvindo. Querem que eu desligue a câmera, então, para ver se melhora? Às vezes melhora a qualidade do áudio, professora. Nesse momento, vocês estão me ouvindo direitinho? Aqui sim. Professora Ana Paula, a senhora está ouvindo? Agora sim, estou escutando, sim. Pronto. Onde que foi interrompido a minha voz? Foi já nesse slide? Não, já teve alguns pontos que travou, mas eu acho que não deu para a gente, assim, a gente não perdeu a sua linha de raciocínio. Mas em relação a esse slide, quando você começou a falar do pó de acrílico, aí travou bastante. Aí você pode repetir, tá bom? Começar Pronto. daí. Pronto. Então, qualquer coisa me falem que eu desligo a câmera, se for o caso, Ok, tá bom? tá. O que eu quis dizer aqui, né, nesse slide que vocês perderam, é que é muito da nossa rotina do protesista, né, a geração. Travou novamente, Karina. Só um minutinho. Desliga a câmera, é melhor. Tá certo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que você vai... Vou só... Pronto. Ok, a apresentação está visível? Ok, tá certo. Vamos ver se melhora agora, né? Tá, qualquer coisa eu te aviso, viu? Tá bom. Então, principalmente em pacientes portadores de próteses totais, próteses parciais removíveis ou placas oclusais em resina acrílica. Né? E muitas vezes a gente faz esses ajustes tanto na sessão de instalação dessas próteses, como também nos reajustes, nos retornos do paciente, onde as próteses já vêm com um grau de contaminação maior. Né? Principalmente porque, já conhecendo o material resina acrílica, né, nós sabemos que é um material muito poroso, que absorve muito a saliva do paciente e toda a contaminação que a saliva apresenta, tá? Então, nós temos que ter um cuidado, porque esse pó é altamente contaminado. E quantas vezes os protesistas saem com pó, né, o jaleco todo impregnado desse pó, né, até os sapatos, muitas vezes, né? Então, hoje o EPI vai nos ajudar nesse quesito, mas também podemos tomar alguns cuidados para diminuir a carga microbiana nesse pó de acrílico, né? Então, uma sugestão é a imersão prévia dessas próteses ou placas oclusais antes de iniciar a sessão de ajustes. Então, podemos colocar por 10 minutos nessas soluções desinfetantes, né? As sugeridas são o álcool 70, o hipoclorito a 1% ou a clorexidina 0,2%, tá? A única restrição é o hipoclorito de sódio em pprs, por conta da liga metálica e do potencial corrosivo do hipoclorito, ok? E durante a sessão de ajustes, muitas vezes nós também colocamos, recolocamos a prótese
em boca, retiramos para efetuar mais ajustes, né? E nesse momento procedemos a cada retirada uma desinfecção dessa prótese, mas de uma forma mais rápida, né? A primeira imersão é que devemos aguardar 10 minutos, né? Para que haja penetração o agente antimicrobiano dentro da resina acrílica. E depois, como a contaminação será mais nível de superfície, nós apenas ao retirar, colocar da boca, né, a gente ao retirar fazemos apenas uma desinfecção rápida antes do próximo ajuste. Dessa forma, minimizamos muito a contaminação desse pó. O uso de óculos do paciente também é fundamental para evitar qualquer acidente, né, com a entrada deste pó dentro dos olhos do paciente. Isso já era uma conduta que nós já tomávamos, tá bom? E tem sido desenvolvidos projetos de pesquisas agora no nosso programa de pós-graduação da UFC, e outras pesquisas também na literatura que falam da incorporação de agentes antimicrobianos na própria composição da resina acrílica, para que justamente essas características que ela tem de porosidade, absorção de saliva, já a tornem um material autodescontaminante, mas ainda são apenas pesquisas, tá bom? O que eu gostaria também agora de comentar com vocês é do manejo e do controle também da contaminação cruzada entre laboratório e consultório odontológico. Tá todo mundo me acompanhando direitinho? Houve mais algum corte? Não, Karina, agora está tudo tranquilo, viu? Ótimo, obrigada, Ana Paula. Então, para combater, né, esse trânsito de peças, de objetos que entre o consultório, a clínica odontológica e os laboratórios de prótese dentária, nós temos que saber como proceder no manejo de moldes, modelos de gesso e também dos trabalhos protéticos, metálicos, cerâmicos ou resinosos, tá bom? Fui na literatura, né, recente saber que pesquisas haviam sobre essa problemática da contaminação cruzada antes da pandemia, tá? Então, trabalhos que são considerados recentes, mas antes da pandemia, mostravam que técnicos de prótese dentária não estavam, assim, tomando, né, medidas satisfatórias para combater essa contaminação cruzada. Eles têm como muitos afirmavam que tinham como pressuposto que esses cuidados já deveriam vir do consultório odontológico. Eles consideravam que o trabalho recebido dos consultórios já seria previamente descontaminado e dentro do laboratório não tomavam todas as medidas para prevenir este problema. Tá bom? Mas acredito que se formos agora ver os novos estudos, né? Se houver estudos nessa área, eu até fiz uma busca, não encontrei um novo estudo sobre contaminação cruzada entre laboratório e consultório, mas acredito que quando surgirem já serão diferentes os resultados, tá? Em 2014 e 2015, eu cheguei a orientar, né, 2 dissertações de mestrado que abordavam esse problema também, né? Um primeiro que verificou que nós encomendamos espécimes de acrílico em 14 diferentes laboratórios de prótese dentária da cidade de Fortaleza, né, que eram cadastrados no CRO de Fortaleza, do Ceará, né, perdão. E nós verificamos que esses espécimes recebidos desses laboratórios tinham um alto índice de contaminação por diferentes bactérias, no caso nós checamos bactérias e fungos e vimos um alto potencial de contaminação de micro-organismos patogênicos. E depois fizemos um outro trabalho com próteses totais, né, próteses que seriam entregues a dentistas, né, vindo diretamente dos laboratórios. Nós pegamos essas próteses totais, fizemos a cultura dessas próteses e checamos, né, o mesmo padrão de contaminação encontrados na dissertação anterior, né, e desde então nós nos despertamos para esse problema, né, de como o potencial que essas próteses tinham de transmitir doenças, tá, principalmente quando a gente trabalha com pacientes idosos na prótese total, muitos deles imunocomprometidos. Então, nós já instituímos desde sempre, né, como protocolo, que nos moldes, né, quando fazemos a moldagem dos nossos pacientes, dependendo do material, né, adotamos algumas condutas. Aqui foram baseados, essas condutas também são sacramentadas pela literatura mais atual, tá bom? Então, moldes de alginato,
ou elastômeros podem ser desinfetados com hipoclorito de sódio a 1%, sendo o spray, né, nos alginatos, porque os alginatos não podem, né, sofrer uma imersão por conta da embebição, né, de líquidos, então o spray de hipoclorito a 1% em alginatos, os elastômeros podem receber o spray, mas é mais indicado na literatura a imersão em hipoclorito a 1% ou em peróxido de hidrogênio a 3%, e a pasta de óxido de zinco eugenol, utilizada na prótese total para moldagem funcional, é mais recomendado a desinfecção desse molde com povidona PVPI 7%, sempre no tempo de 10 minutos, prometendo uma redução da carga microbiana em 99,9%, que é bastante eficaz, e não comprometendo também a estabilidade dimensional desses materiais. Tá? Então, já é bem sacramentado na literatura a eficácia da desinfecção de moldes. O que não se repete em relação a modelos de gesso. Né? Modelos de gesso já não existe nada muito conclusivo na literatura como um protocolo ideal de desinfecção. Por isso, a gente tem que garantir essa desinfecção já nos moldes, tá certo? Porque o gesso ele é um material à base de água, então ele pode sofrer alterações quando submetido a soluções desinfetantes. Né? Existem alguns protocolos assim publicados, mas a evidência científica mesmo ainda não há sobre um protocolo ideal para modelo de gesso. Por isso, muitas vezes recebemos, né? Quantas vezes recebemos modelos dos laboratórios, ou às vezes a gente armazena um modelo dentro do consultório, e quando vamos pegar uma semana depois, um tempo depois, a gente verifica a formação de fungos, né? Aquele bolor, né? Vulgo bolor, em cima desses modelos, né? Então, isso mostra que eles estão contaminados, né? Se verificamos fungos, com certeza bactérias e vírus também estão lá presentes, tá certo? Então, por isso a descontaminação dos moldes, para a gente já ter modelos descontaminados, é muito importante. Isso tudo para enviar ao laboratório, mas quando recebemos do laboratório as nossas próteses feitas, as peças que nós vamos provar ou mesmo instalar nos pacientes, a gente também tem que ter como pressuposto que está muito contaminado, tá? Pois a gente não sabe, nós podemos ter um bom comportamento, enviarmos materiais para o laboratório descontaminados, mas não sabemos se todas as clínicas, se todos os dentistas fazem isso. Então, nós não sabemos também quais precauções o laboratório está tomando, embora a gente já tenha observado agora em 2020 os laboratórios mandando as embalagens já com selo, dizendo o material descontaminado, né? Então, esse cuidado já vem, essa mudança comportamental, essa mudança de conduta já vem sendo observada, tá bom? Mas, de certa forma, a gente já tinha esse hábito, né, na clínica de prótese fixa e na integrada, onde eu atuo, de fazermos a descontaminação das peças que chegavam, antes da gente instalar ou fazer alguma prova, né? Sendo elas cerâmicas, metalocerâmicas, metaloplásticas, né? De resina acrílica e metal, somente metálicas ou somente acrílicas. Tá? As soluções desinfetantes recomendadas encontram-se aqui, né? Citadas na literatura: a clorexidina 2%, vinagre também serve 50%, álcool 70%, hipoclorito de sódio a 1%. Né? E na literatura, recomendando entre 10 e 15 minutos de imersão dessas peças antes delas serem colocadas em boca, ok? Então, isso também é uma conduta muito importante que evita a contaminação, tá bom? E a gente também não pode deixar de comentar que o fluxo digital na odontologia tem sido de grande ajuda também no combate da contaminação cruzada. Então, quem já teve a oportunidade de substituir uma moldeira por um scanner, né, moldeira e material de moldagem por um scanner, ao invés de enviar modelo e molde para o laboratório, vai enviar um arquivo, né? Já temos muitos laboratórios de prótese dentária e muitos consultórios aqui em Fortaleza que já estão trabalhando assim, né? Ao invés de receberem modelos e moldes, recebem arquivos, e aí, por meio desses arquivos, fazem o planejamento e a confecção das próteses. Então, isso já tem minimizado muito, né? Então, quem tem condições, né, de já trabalhar nesse fluxo digital é uma vantagem, tá? E alguns consultórios ou clínicas também possuem fresadoras em que pode haver a própria manufatura das próteses dentro do próprio consultório, tá? Impressão de modelos 3D, impressão de placas, aqui um exemplo de placa oclusal
impressa, impressora 3D, com todo o planejamento feito de forma virtual, né? Então, isso também é algo que é uma realidade, né, que já está forte na prótese dentária e que eu acho que daqui para frente só tende a crescer. Tá bom? Como temos pouco tempo, eu tentei enfatizar muito que era bem específico da prótese, tem aqui algumas referências que me ajudaram a embasar essa aula, e quem quiser, né, pode me procurar para a gente trocar mais informações. E eu pedi licença à professora Mônica para fazer uma breve divulgação bem rapidinho, um minutinho aqui, da nossa pré-joia, né, a Jornada Odontológica Integrada dos Acadêmicos da UFC, com o tema multidisciplinaridade e excelência na prática clínica. Vai ser no formato de curso de 40 horas online, tá certo? Como destaques, né, nós vamos ter 2 palestras premium, uma na abertura com o professor Ronaldo Irata e mais outra no dia 7 de novembro com o Dr. Nicolo Rizzi, e a grade completa está disponível no site da Joia e na página do Instagram, tá certo? Então fica aí o convite, né, aproveitando esse evento de hoje para vocês participarem, tá certo? E aqui segue o meu contato para a gente trocar mais informações, se for necessário. Eu agradeço mais uma vez a paciência, desculpe aí pelos problemas aí de conexão, e estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Karine. Mais uma vez lhe agradeço por você ter aceito, né, esse nosso convite. Realmente foi maravilhoso, foi muito boa as suas colocações. Acho que você também tocou nos pontos assim cruciais. Tá bom? Muito obrigada e reforço, gente, se tiver perguntas, vocês passam aí no chat, vamos assim explorar o pessoal que está aqui, vamos aproveitar aqui. Tá? Obrigada, Karina. E agora eu vou chamar, não foi meu ex-aluno, até porque ele tem o cabelo totalmente branco e o meu não ficou branco, tá certo? Então também, Renata, é com prazer, a gente briga, discute, mas a gente se ama muito, né? Então, assim, muito. Então, eu fiquei muito feliz de você, assim, você foi a primeira pessoa que eu passei a mensagem, você de pronto aceitou, não colocou nenhuma dificuldade, eu já fiquei toda feliz com isso. Então, muitíssimo obrigada pelo seu aceite, e agora eu passo a palavra para você, professor Renato. Acho que muita gente, todo mundo que está aqui conhece, mas é o nosso professor de cirurgia, né, lá da Universidade Federal do Ceará. E é também uma pessoa bastante atuante, muito brigante, briga demais. As reuniões de departamento eu fico só pedindo para ele calar a boca, porque não tem que aguente tanta confusão que ele faz, mas ele é uma pessoa muito querida e muito competente, viu? É um cirurgião de mão cheia. Fique à vontade, Renato, seja bem-vindo. Obrigado a você e a Mônica pelo convite, é um prazer estar tendo a oportunidade de participar desse evento, e a Semana Branca, que está cada ano se consolidando como um evento, né, marcante para a odontologia, e eu acho que vai ser, a cada ano, esse fortalecimento vai aumentar. Muito obrigado pelo convite. Eu estava aqui ouvindo as outras palestras e até tinha preparado a apresentação também, e decidi que eu não vou usar a apresentação, vocês vão ter que ficar vendo a minha bela cutis mesmo. Eu decidi porque, assim, os slides tinham muita coisa repetida dos protocolos que foram utilizados, que foram recomendados pelo CRO, pela OMS, pela Sociedade Dentária, que foi a primeira que lançou, foi a Sociedade Dentária Portuguesa, que lançou o primeiro protocolo. Portugal foi um dos primeiros países a lançar isso, e a gente teve a oportunidade, por conta da gente estar envolvido nas pesquisas aí do trabalho que o Jeová vai apresentar daqui a pouco aí da ideia da cápsula, a gente saiu, né, procurando esses protocolos aí mundo afora para nos ajudar nesse processo, né? Então, a Aninha pediu para eu falar um pouco da realidade da cirurgia bucomaxilo no ambiente ambulatorial, né, e o que mudou na cirurgia bucomaxilo nesse período trans e pós-Covid. A cirurgia bucomaxilofacial, diferente um pouco das outras especialidades, ela já tem na sua rotina de trabalho uma rotina extremamente rigorosa, que não era assim no passado, né? Mas nas últimas décadas, a cirurgia bucomaxilofacial
com o advento e a criação das residências em cirurgia bucomaxilofacial, foi criando protocolos e definindo protocolos de atendimento. E hoje a rotina da cirurgia ambulatorial ela é muito próxima das recomendações que foram feitas no mundo todo para o retorno da prática odontológica. Bomba de sucção é uma coisa que é utilizada que não dá para fazer cirurgia ambulatorial sem bomba de sucção de alta potência, né? Então, um consultório de cirurgia obrigatoriamente tem que ter bomba de sucção. Obrigatoriamente, canetas de alta rotação e os instrumentos de rotatórios que geram aerosol são autoclavados e são esterilizados para fazer cirurgia, né? Então, todas essas coisas, na prática da cirurgia, as rotinas já elas são muito parecidas com as rotinas hospitalares trazidas para o consultório odontológico, né? Então, algumas coisas houveram algumas modificações, né, que se assemelham muito ao que já foi colocado pelos outros palestrantes, né? E aí, assim, eu adorei a fala do Juliano, porque eu acho que muito se tem discutido se a Covid vai mudar o mundo, né? Não sei se a Covid vai mudar o mundo, mas o fato é que na prática da saúde, e de uma forma em geral, eu creio que uma das coisas que vai permanecer são novos hábitos de higiene, né? Eu acho que essa, sem dúvida, as pessoas já perceberam o quanto que a gente tem má higiene, né? Maus hábitos de higiene no cotidiano. Esse hábito de não ter roupa de trabalho, de trabalhar, de sair com bata, com estetoscópio pendurado, que a gente vê rotineiramente, ou com caixa de material para o restaurante, para os refeitórios, para tudo que é canto com roupa de trabalho, o Face Shield, o advento do Face Shield nessa pandemia, eu acho que ilustrou na cara de todo mundo a quantia de sujeira e de quanta nuvem de sujeira a gente vivia, né? Porque basta que você trabalhe e atenda um paciente com aerosol e face shield, você olha para o face shield, você faz isso aqui, via tudo da minha cara antes, e agora tá ficando no face shield, né? Então, eu acho que face shield é uma coisa que existe, como o Juliano, há mais de 30, 40 anos que existiu o face shield, mas que não eram utilizados e são coisas que devem permanecer, né? Então, na prática da cirurgia bucomaxilo, o que a gente adotou, né, algumas coisas muito similares do que foi colocado. O pré-consulta, né, a aplicação de questionários de investigação do paciente, especificamente para a COVID, para saber se o paciente, as perguntas naturais de se esse paciente teve contato com alguém, se teve febre, teve algum sintoma e tal, antes de agendar a consulta, ela é fundamental, né? Uma coisa que a gente começou a dinamizar também foi identificar a queixa principal do paciente na consulta, se possível, fazer um questionário individualizado com esse paciente, seja através do profissional, seja um profissional, um atendente bem treinada, para que identifique esse paciente qual o problema e qual o motivo que ele está buscando o consultório. E que, de preferência, todos os exames necessários para que ele venha no consultório já trazendo, torne esse fluxo mais rápido, para evitar que o paciente venha para solicitar exames, para voltar, para reduzir o número de vindas para o consultório. Então, isso é uma coisa que a gente estabeleceu e é um ganho para todo mundo, tanto para a gente, né, profissionalmente, como para o paciente, no sentido de evitar aquelas idas e vindas e aquelas perdas de tempo. Então, hoje, a gente faz uma espécie de pré-consulta, um pré-filtro com o paciente para identificar quais as necessidades que ele tem, para que ele já venha, de preferência, com os exames, tomografia, radiografia, exames de sangue, alguma coisa assim, que ele já venha trazendo. De preferência, e sempre que possível, né, quando o agendamento for feito, se for possível, a gente já faz o procedimento junto com a consulta, né? Evitar que se faça uma consulta para depois marcar a cirurgia. Então, sempre que possível, a gente está tentando agilizar esses procedimentos para reduzir essa ida aos consultórios. Como todo mundo, né, a agenda passou a ser elástica, os horários passaram a ser mais espaçados para reduzir a quantidade de pessoas nas recepções, né? Aqui, nos locais onde eu trabalho, a gente introduziu alguns conceitos. Uma das coisas que a gente passou a utilizar com muita rotina, que é uma coisa que a odontologia ainda
que pode descobrir bastante, estava vendo a Karine falando agora há pouco, é o uso da luz UVC. A gente na clínica que instalou instalações de luz UVC, não é uma coisa cara, não é um sistema caro, e a luz UVC ela consegue, né, obviamente para ser ligada, é importante que os pacientes, que não tenha ninguém na clínica, que não tenha ninguém no ambiente, ela pode ser, ela descontamina as superfícies contaminadas e descontamina as salas de recepções. São as metodologias que os aviões estão utilizando, né? A luz UVC é o que os aviões estão utilizando entre um voo e outro para ligar, porque a incidência da luz UVC faz a descontaminação do ambiente. E eu estava vendo a história dos aerosóis gerados pela Karine. Ó, Karine, uma boa dica para pesquisa, para você testar esses aparelhinhos de luz UVC manuais, né? Existem esses aparelhinhos manuais que você compra. Eu até já mudei, aqui na pandemia mudei a tese da Bárbara, que é minha aluna de mestrado, para ela fazer. A Bárbara teve neném agora e está organizando um novo projeto que é testando 2 aparelhos desses. Eu acho que para prótese funciona muito bem a descontaminação de próteses com esses aparelhos de luz UVC, porque ele tem funciona como um scanner e pode ser utilizado. Aqui na clínica a gente tem utilizado muito para descontaminação de próteses, de modelos que chegam, de pastas, de celular, de equipamentos eletrônicos, de caneta, para todos esses objetos que você não pode usar produtos químicos, a luz UVC a gente tem utilizado de rotina para fazer essa descontaminação de coisas que chegam e coisas que saem da clínica. Então, no consultório, propriamente, quando esse paciente chegou, a gente tem tentado reduzir a produção de aerosóis, mas na cirurgia, diferentemente, né, eu estava vendo a dentística e a prótese, o uso do isolamento absoluto facilita muito porque você consegue limitar uma quantidade de micro-organismos. Na cirurgia, a gente tem que gerar aerosol, gerando um contaminante de sangue e saliva, né? Por isso que na cirurgia, todas essas medidas de biossegurança eram utilizadas bem antes, né? A bomba de alta potência, o uso de capote cirúrgico, o uso de óculos de proteção, já eram hábitos rotineiros. O face shield não era, passou a ser incorporado na rotina, porque essa geração do aerosol da cirurgia, além da saliva e de material de cárie, de tecido contaminado, a gente tem a presença do sangue com todo o seu potencial de transmissão de doenças presentes no sangue do paciente. Então, o uso desses EPIs das máscaras de N95 e dos capotes, né, já eram trocados a cada paciente, já eram da rotina da cirurgia, que permanecem, né, assim como tal, né, da mesma forma, similar aos campos cirúrgicos estéreis cobrindo o paciente, o uso do paciente com óculos, essas rotinas, elas não tiveram muita alteração. O que foi incorporado foi o uso do peróxido de hidrogênio para o bochecho, né, que isso não tinha na prática da cirurgia e passou a se ter prévio ao procedimento, né, além do bochecho de clorexidina que a gente fazia, que tem o efeito, a gente na rotina da cirurgia tem utilizado os dois, né? Usa um no primeiro momento, que tem uma ação mais eficiente contra as bactérias, porque elas continuam lá, né? A clorexidina, e assim que o paciente vai entrando, a gente faz o segundo bochecho, que é o bochecho de peróxido de hidrogênio para redução da carga viral eventualmente presente na saliva desse paciente. Então, a gente tem utilizado as duas metodologias antes do atendimento de qualquer paciente, além das descontaminações que se faz na face do paciente. Então, para a rotina da cirurgia, né, foram basicamente o fortalecimento, né, das normas que já existiam, que já eram práticas, associados a essas normas, essas recomendações mais recentes e que apareceram, né, na prática da odontologia e na organização do trabalho de uma forma geral. O pós-atendimento, né, sempre que possível, utilizando fios de suturas reabsorvíveis
ou eventualmente não utilizando suturas sempre que possível, para evitar, se possível, a necessidade de um retorno do paciente para vir suturas, para vir só fazer a remoção de suturas, e o acompanhamento mais próximo desse paciente, se houver, marca-se um retorno, e a partir daí um contato do paciente, e se tiver alguma complicação, dependendo do tipo de cirurgia, esses retornos são mais intercalados no pós-procedimento cirúrgico, né, para evitar também a grande quantidade de retorno desse paciente ao consultório. Sempre, obviamente, de preferência com a recomendação de que esses pacientes não venham acompanhados para os procedimentos que forem simples. Mas eu, particularmente, como gosto muito de usar sedação, e a gente usa muito o óxido de nitroso, o paciente precisa vir acompanhado, então esse acompanhamento é importante por conta da sedação. Nessas circunstâncias não é possível. Então, de uma forma em geral, eu acho que é esse papel que a cirurgia, né, fortalece o uso dos EPIs que já eram rotineiros, e fortalecer isso mais ainda. E como o Juliano reforçou, eu acho que mais do que nunca, cada vez mais a gente precisa saber que existe a roupa de trabalho, existe a roupa de casa, e não levar a roupa de casa para o trabalho e vice-versa, né? Conseguir ter essa percepção que os orientais, por isso que eu estava imaginando essa amiga do Juliano, o que ela deve ter sofrido de bullying durante a faculdade, porque usava face shield. É bem provável, porque não era rotina isso em lugar nenhum do Brasil, né? Então, eu fico aberto para as para as discussões, quando a gente for, né, para o debate, e era isso que eu tinha para falar, Aninha. Obrigado, um beijo. Obrigada, Renato. Apesar de ter sido diferente, foi maravilhoso, viu? Obrigado. Obrigada, Renatinho. Beijo. Gente, aí dando seguimento, eu vou agora ter a honra também de chamar aqui a professora Liz Guerra, né? A professora Liz é professora de ortodontia lá da Unicristos e de cursos de especialização em ortodontia, tanto da Unicristos como da ACO. E eu posso dizer que eu acho que a Liz ela já formou a metade da população de ortodontista aqui da cidade de Fortaleza, do estado de Ceará, né, Liz? Aí você ligue o seu microfone, que está desligado, tá bom? Obrigada, Paulinha. Olha, não foi não, isso não é verdade, viu? Foi o Calbi que me disse, viu? Não. Gente, boa noite, Paulinha. É uma honra para mim, muito obrigada pelo convite, viu? Eu estou muito sensibilizada de estar aqui junto com tantas estrelas da odontologia e principalmente nesse evento do seu pai, que foi um pai da odontologia, da periodontia, de todos nós, né? De todos nós daquela época e de hoje, né? Então, a gente fica muito sensibilizado, viu? Eu também não fiz a apresentação, eu me preparei, assim, para uma conversa, né? Sobre a biossegurança, mais especificamente na ortodontia. E esse assunto, para mim, é muito interessante, porque a ortodontia é como se sempre tivesse fechado os olhos para biossegurança, até então. Eu nem gosto de dizer que a pandemia possa ter trazido assim, alguma coisa de bom para nós, gente, mas eu tenho que concordar com o Renato. Aliás, eu tenho que concordar com tudo que o Renato falou, foi maravilhoso, né? Todos os outros colegas que falaram anteriormente. Mas, nesse aspecto, eu tenho que enfatizar que a pandemia foi muito legal com a ortodontia, porque sempre os ortodontistas, eu não digo todos, né? Eu falo assim de um modo geral, mas eu mesmo não me incluo nesse rol. Mas, assim, os ortodontistas, de um modo geral, eles foram sempre muito confiantes de que não precisavam ter cuidados realmente sérios com a biossegurança dentro da ortodontia. Havia sempre uma dificuldade muito grande na parte de esterilização dos instrumentais, e eles atendiam, assim, muito rapidamente os pacientes, e sem essa preocupação tão grande na parte de esterilização. Né? Agora, com essa pandemia, todos viram que é muito fácil a gente se contaminar,
e que a coisa pode ser muito séria, né? E a gente sempre, como professor e como profissional, eu, toda a minha equipe e vários profissionais que eu conheço, obviamente, né, dentro da cidade de Fortaleza, pessoas maravilhosas, tiveram realmente o cuidado disso. A gente sempre procurou fazer a biossegurança dentro dos nossos consultórios e ensinar para os nossos alunos que isso deveria ser feito e que eles deveriam ter os conjuntos de alicates esterilizados e fazer o seu atendimento de acordo, porque uma vez que esse material era um material muito caro, né, então que a gente deveria ter aqueles lotes de alicates e fazer o seu atendimento planejado, mas sempre com o material todo esterilizado. Então, a gente vai conversar sobre isso. Mas, conversando assim especificamente sobre a biossegurança dentro da ortodontia, agora, nesse momento da pandemia, a gente começou a trabalhar, né, depois da nossa equipe, assim, a nossa equipe, eu diria, as duas instituições em que eu trabalho, né? Depois deles terem se empenhado muito, os nossos professores e as instituições também terem estudado muito, 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 a gente começou a fazer essa biossegurança a partir de uma coisa muito importante que o Renato falou, que foi iniciar essa biossegurança com o paciente lá na casa dele. Porque, afinal de contas, a gente não se protege com todo esse arsenal de EPI, de todas essas coisas que nós estamos vendo agora, para tratar um paciente doente. A gente se protege para, eventualmente, se tiver algum paciente doente, a gente está protegido. Mas a gente tem que procurar não atender um paciente doente. Então, o que a gente tem feito, e nós temos feito nos nossos consultórios também, o questionário COVID, que é um questionário simplesinho, como o Renato falou, mas você pergunta, você está doente? Como é que você está? Você está com algum sintoma? E o seu pai e a sua mãe têm algum parente? Você teve contato com alguém doente? Se a pessoa tiver respondido que sim, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para marcar a sua consulta daqui a 20 dias, daqui a um tempo, então você já está se protegendo, e não só a você, mas a você, a sua atendente, a mais não sei quem, não sei quem, não sei quem. Então, a gente começa a nossa biossegurança, tanto nas instituições quanto no nosso consultório, através desse questionário. Então, o questionário COVID é aí que a gente começa. Quando esse paciente vem nas instituições, por exemplo, a gente ligou para marcar na segunda, ele vem quinta. Quando ele vem, a gente repete o questionário. Ele chegou, você vai receber, aí repete o questionário. Se for tudo ok, mas ele pode chegar e dizer assim, tudo bem, doutor, estou ótimo aqui, só que eu quero lhe dizer uma coisa, meu pai testou positivo ontem. A gente soube ontem, ele testou positivo. Ô, meu amigo, tá certo, testou positivo, então vamos fazer o seguinte, pois eu não vou lhe atender hoje. Vamos remarcar aqui, aí explique tudo de boa. E assim a gente vai quebrando a possível cadeia, né? E vai protegendo a todo mundo. Então, a gente tem feito, isso é uma das formas que a gente tem feito, a primeira, de se proteger. Né? Aí, depois, todas essas coisas que nós temos falado, né? Todo o EPI, desde o sapato profissional até o jalequinho impermeável, a face shield, a máscara, não sei o quê, foi uma coisa que os nossos alunos, por exemplo, ficaram apavorados. Ter que trocar um jaleco em cada paciente, eles ficaram apavorados com custos, como é que ia ser isso, não sei o quê. E aí a gente começou a conversar, vamos conversar como é que vai ser isso, e explicando a importância e tal. E aí a gente começou a mostrar para eles que tinha que ser o seguinte, tudo ia mudar. Antes, a gente atendia mais pacientes, agora nós vamos ter que, também como o Renato falou, atender programado. Nós vamos programar os nossos pacientes e não necessariamente, por exemplo, se incomoda muito você ter que jogar fora um jaleco de um paciente para o outro, vamos ver quando é que você vai ter que jogar, quando não. No atendimento de ortodontia,
poucas vezes você gera aerosóis. Por exemplo, se você vai atender um paciente que vai simplesmente fazer um ajuste numa placa de contenção, não acontece nada, é a coisa mais simples, não tem aerosol, não tem nada. Você tira a plaquinha dele, você ajusta aqui, coloca a plaquinha, não tem problema você repetir aquele jaleco, né, de TNT, gramatura 50, não tem problema. Agora, se você vai fazer colagens, vai fazer várias colagens, vai recimentar uma banda, várias coisas, não, aí vai ter muito contato, vai ter fluido, vai ter muita coisa, aí você tem que trocar. Então, planeje. Você bota o paciente que vai ser bem simples no primeiro horário, o paciente que vai ser mais complexo no último horário, e assim você vai planejando de tal forma para viabilizar as coisas, para você, né, poder fazer essa economia, vamos dizer assim. E fomos conversando, né, e assim fomos montando para... E o atendimento dos pacientes de ortodontia, ele deve ser planejado assim, não só por esse motivo, por vários motivos, né? O outro motivo pelo qual o atendimento ortodôntico deve ser planejado é porque o material ortodôntico, ele é imenso. É um material cheio de muitas coisas, mas você não usa tudo todo o tempo. Então, cada paciente, você deve ver previamente quem é o paciente, né, que vai ser atendido, você vai telefonar para marcar. Quando você telefonar, a sua atendente já conversa com ele. Você está tudo bem? Seu horário vai ser tal? Como é que está aí? Soltou alguma banda? Você quebrou algum bracket? Ele vai dizer, e dependendo do que tiver acontecido, ela já vai separar, doutora, ele soltou um bracket, aí ela já vai botar o bracket lá que soltou, a resina, tudo que for necessário para fazer a colagem daquele bracket. Se ele disser, eu perdi o arco, ela já vai botar o arco, todo o material separado. Porque não vai dar mais para ficar lá na bancada, tudo em cima, como ficava antes, porque qual é o tempo que ela vai ter de um paciente para outro, entendeu? Para pegar e fazer a desinfecção das coisas, tudo, não, já fica separado, só o que for usar para ele. Nós temos, na ortodontia, né, por exemplo, o uso daqueles elastiques para prender o bracket no arco. Então, não pode mais ser da forma que era antes, que o próprio paciente pegava e ia escolher a cor, e aí tirava aqueles e ficava o outro para depois ser desinfectado para poder ir para o outro paciente. Não. Agora ele vai dizer a cor que quer e já vão ficar os elozinhos, vários elos, com elos sobressalentes, para quando ele chegar, já está ali os dele, da cor que ele escolheu. É vermelho, é amarelo, é azul, para poder colocar. Isso por causa da biossegurança. Então, dessa forma, aí a gente consegue manter, né, um nível de biossegurança lá em cima, né? Então, a gente fazendo dessa forma, a gente vai mantendo esse nível de biossegurança, ok, os pacientes acabam se acostumando, a gente também acaba se acostumando, e a atendente também acaba se acostumando, que no começo todo mundo sente, né? Isso é, de uma certa forma, bom no sentido do planejamento dos casos, porque muitas vezes o paciente sentava, e quando ele sentava é que você ia ver, ia planejar. Agora não, você vai ter que olhar aquele caso antes, ver o que está acontecendo, entendeu? De uma certa forma, você planeja mais o caso, você olha mais para o caso, não deixa para ver o caso só quando ele senta na sua cadeira. Então, de uma certa forma, tem esse benefício com relação ao paciente também, no sentido de tratamento ortodôntico, né? E, no caso, assim, quando é que seria que a gente usaria aerosóis, né, para a ortodontia?
Com relação à parte dentária mesmo, a gente praticamente não usa. A gente usa um pouquinho, se tiver de fazer algum ajuste em algum aparelhinho que a gente cimentou, que está com um contato prematuro, uma coisa, aí você utiliza, fazer algum ajuste. Em alguns casos que você faz, por exemplo, pistas diretas, planas, aí você usa. Então, são casos realmente mais raros, né? Nós não usamos muito esses procedimentos, né? E, de uma certa forma, os outros procedimentos, de um modo geral, são os mesmos que já foram citados, né? A gente usa todas as outras barreiras, né? Faz o bochecho também, faz todas as barreiras nos equipamentos, tem todos os cuidados com as moldagens, todas as outras barreiras a gente utiliza. Essas que são individualizadas com relação à ortodontia. Uma coisa que a gente pensou também no início, porque normalmente a gente fazia inicialmente um exame clínico, nesse exame a gente verificava se o paciente precisava ou não de aparelho, aí pedia a documentação, depois de pedir a documentação, é que o paciente vinha para a gente dar o plano de tratamento e só depois iniciava o tratamento. Isso mudou também, né? A gente já não faz mais assim. E agora, a gente, quando o paciente manifesta a vontade de fazer o tratamento, a gente já pede a documentação e quando ele vem, aí a gente já tem uma conversa só com ele, diminuindo também o número de consultas antes de iniciar o tratamento, para diminuir o risco, né? Esse risco, esses contatos excessivos. E assim a gente tem feito a nossa parte. O que é que nós observamos com relação aos alunos, né? Nós observamos que no início eles ficaram bastante contrariados, né? Confusos e até com medo, mas que no fim das contas eles se sentem seguros. Os alunos se sentem seguros, os pacientes se sentem seguros, e eles já estão muito bem adaptados. E nós também nos sentimos seguras e felizes, né? Todos nós, toda a equipe. E que, com o passar do tempo, no início, nós começamos para o período de adaptação, atendendo um paciente, agora já vamos para aumentar o número de pacientes, e pouco a pouco todos vão estar adaptados e mais conscientes. Eu acho que dificilmente esses hábitos, como o Renato falou, né, os hábitos de higiene, eu acho que vão ser incorporados, principalmente depois de 132, acho que mais, né, já deve ser uns 135, 132 era domingo passado, eu não sei, mas mais de 130 mil mortos com essa pandemia. E aí, gente, era isso com relação à parte de ortodontia, o que a gente tinha de diferente, né? Inerente à nossa especialidade. Eu espero que eu não tenha esquecido nada, né? E estou aberta aqui ao diálogo, à pergunta, ao que vocês quiserem, viu? Obrigada. Tá joia, Liz, obrigada, viu? Também foi assim legal. É bom fazer essa, mudar um pouquinho também os formatos, né? Acho que o Renato, você também mudou e não houve nenhum prejuízo de nada de que foi colocado e absorvido por todos nós, tá? Então, mais uma vez, gente, quem tiver, eu já estou vendo que tem algumas perguntas aqui no chat, mas quem tiver pergunta também para a professora Liz, tá? É só colocar que aí, assim que a gente terminar, nós já estamos quase chegando ao fim das apresentações das especialidades, e agora eu gostaria de convidar o professor Bruno Vasconcelos, tá, que é professor de endodontia da UFC Sobral, do curso de Sobral, tá? E aí o Bruno vai nos falar um pouquinho aí sobre as novas adaptações para a especialidade de endodontia. Muito obrigada pelo seu aceite, Bruno, e seja bem-vindo. Obrigado, professora. Me escutam? Sim, Bruno, estamos escutando. Perfeito. Obrigado, professora Ana Paula. Agradecer demais o convite feito pela professora Mônica Studart, com certeza com a condonância da senhora. É sempre uma
uma honra e, ao mesmo tempo, um motivo de certa ansiedade quando a gente recebe um convite de professoras como vocês para estar participando de um evento como esse. E quando a gente olha a grade e vê o nome das pessoas que estão junto, acaba aumentando ainda mais a responsabilidade. Confesso para a senhora que fiquei muito feliz quando o professor Renato e a professora Liz não trouxeram a apresentação. Estava com medo de ser eu o único diferente, mas porque eu achei que a gente poderia, ainda mais sendo pela ordem de entrada, como diríamos antigamente, lá no finalzinho, eu achei que ia acabar sendo muito redundante. E aí eu optei por, enfim, elencar alguns pontos onde a endodontia tem como especificidade dentro dos procedimentos. Então foi muito legal ver a Patrícia, nossa amiga professora Patrícia, muito bom te ver de novo, falar das especificidades da pediatria, a professora Karina, professor Juliano, nosso mestre, mas foi muito bom, principalmente, ver o foco que o professor Renato deu dessa questão do nosso dia a dia. Acho que, muito parecido com a cirurgia, a endodontia não pôde parar. A endodontia, junto com a cirurgia, trabalha com a dor, com os acidentes. E aí, por mais que os decretos governamentais tenham ordenado a interrupção dos atendimentos da odontologia, a endodontia e a cirurgia não puderam se dar esse luxo. Então, por mais que a gente quisesse não atender pacientes COVID, muitas vezes o paciente ligava, eu estou com dor, mas eu estou doente. E aí a gente teve que se adaptar a essa realidade, sem poder se dar ao luxo de dizer, bem, então você espera. Não, não dá para esperar. E aí é uma responsabilidade muito grande estar falando da endodontia, ainda mais que eu vi a professora Mônica do Vale passeando aqui dentro do grupo. Então, professora Mônica, por favor, se eu falar alguma coisa que não esteja de acordo, fique à vontade, tá? Eu estou encarando isso como um bate-papo entre professores, um bate-papo entre os cirurgiões dentistas que podem estar colaborando aqui com o bem caminhar do evento. Então, parabéns pela organização, professora. Confesso que é a primeira vez que eu estou participando, não conhecia do histórico, assumi ainda mais essa responsabilidade. Então, muito obrigado pela confiança e por estar representando aqui nosso curso de Sobral, que foi tutoriado, na época até a professora Mônica foi a nossa tutora, na época da abertura, e muito bem encaminhado pela FOI, e agora a gente caminha com a nossa entidade, mas sempre caminhando junto e sofrendo junto, acho que como curso da Universidade Federal toda, com maior dificuldade para estar começando, né? Para estar recomeçando. Mas, enfim, para falar de endodontia propriamente dito, além dessa especificidade de não ter tido o direito de parar os atendimentos, eu acho que fica muito ressaltada a importância dos novos protocolos. Eu não vivi essa época, mas muitos colegas e professores falam de que quando o surto do HIV chegou, a odontologia passou por uma transição, uma mudança de hábitos. E, inevitavelmente, a Covid vai nos trazer um novo upgrade nesses protocolos. Então, não vou ser redundante nos aspectos vinculados à importância dos EPIs, a importância da descontaminação das superfícies, mas alguns pontos são inerentes especificamente ao tratamento endodôntico. Então, nós podemos nos dar ao luxo de fazer atendimentos com maior duração. Mesmo que não seja minha intenção iniciar e terminar o tratamento em uma única sessão, eu posso me dar ao luxo de alongar esse tratamento para que ele não se desenvolva em 3 ou 4 consultas. Eu posso, em função da tecnologia que nós já temos hoje, seja uma incorporação de tecnologia e sistemas, fazendo com que meu preparo ocorra de forma mais rápida, que eu possa me dedicar mais a deixar esse dente pronto, acreditando na ação da medicação intracanal para que em uma futura sessão eu possa efetivamente estar concluído o tratamento. Então, aquele tratamento que poderia perdurar 3, 4 consultas, hoje pode ser concluído em 2 atendimentos, reduzindo, então, a frequência dos contatos e a frequência de visitas desses pacientes no nosso consultório. Inevitavelmente, apesar de nós tentarmos fazer essa pré-triagem, e isso inevitavelmente, indiscutivelmente é necessário, eu acho que é ponto comum que todos nós devemos considerar que todos os pacientes são COVID. A partir do momento que se assume isso, barreiras são sempre mais fortes. Então, o mesmo raciocínio que a gente tem no paciente HIV, a gente realmente tem que pensar agora no paciente COVID. Todo paciente que senta na nossa cadeira é um potencial COVID, por mais que, graças a Deus, nosso estado esteja num grau de contaminação bem mais reduzido do que já esteve em outros momentos.
Nesse sentido, então, eu busquei um pouco da literatura em relação ao que nós já temos. E aí, a Sociedade Americana de Endodontia, no auge da pandemia para a gente, mas no caso dos Estados Unidos, no meio, por volta de março, emitiu como que, não uma portaria, mas uma recomendação para os seus profissionais em termos de cuidados para o atendimento endodôntico em pacientes suspeitos ou COVID positivo. Ao final, eu vou colocar o link aqui no chat. Para a nossa sorte, em função de tudo que o Covid trouxe de ruim, também houve uma abertura da parte literária. Então, tudo que for Covid, no Journal of Endodontics está disponível para consulta, independente de você ser ou não assinante, ser ou não sócio da AE. A Sociedade Brasileira de Endodontias endossou tudo que foi pontuado pela americana. Então, pensando em endodontia propriamente dito, além desse aspecto de você diminuir o número de consultas, fazendo com que o tratamento possa ser efetivo em 2 encontros, mantendo-se entre eles a medicação intracanal, 2 pontos são muito caros. O momento do acesso endodôntico. Durante muitos anos, e até hoje, nós ensinamos a fazer o acesso, a cirurgia de acesso ao canal, com o dente ainda não isolado, uma vez que a informação de anatomia interna e externa, a relação daquele elemento dental com os vizinhos e inclinações, favorecem a redução da incidência de acidentes. Todavia, em função de tudo que já foi comentado hoje à noite, essa orientação tem sido alterada, passando-se a fazer o acesso endodôntico já isolado. Então, por mais que alguns estudos mostrem que eu aumento o número de aerosóis, esses aerosóis, entre aspas, podem ser considerados mais limpos, o que me faria ter um pouco mais de segurança. Isso somado às bombas suctoras, sejam elas ligadas à bomba a vácuo ou as específicas, como o professor Juliano mostrou, que tem sido até mesmo acoplado aos microscópios operatórios, a gente tem uma redução dessa carga viral vinculada ao spray. Outro ponto, e aí é muito relevante, principalmente em clínicas e escolas, é a parte do emprego da radiologia. A endodontia é uma especialidade que convive diariamente com a interrupção do tratamento e uma tomada radiográfica para confirmar, seja uma radiografia de odontometria, seja uma radiografia de prova de cone, seja uma radiografia comprobatória da qualidade da obturação. Então, em determinados momentos, levanta-se para radiografar. Isso, logicamente, a gente está falando de clínicas, escolas, ou ambientes como CELs, regionais ou municipais, ou centros de atendimento que tenham clínicas coletivas e uma única sala de radiografia. Esse ambiente é um ambiente crítico dentro dessa realidade. Então, os cuidados para com a sala propriamente dito, a cadeira, o interruptor de disparo, o processo de revelação, seja ele automático, seja ele manual, tudo isso tem que ser chamado a atenção de todo o corpo clínico, seja ele profissional, auxiliar, se existir, endodontista normalmente trabalha sozinho. Então, a auxiliar, a ASB, a ATSB, quem estiver naquele ambiente, para que esse passo não seja aí um possível ponto de quebra de protocolo. Então, a princípio, se olhando a endodontia por cima, os pontos principais seriam, 1, o momento da cirurgia de acesso, e 2, o ambiente da sala de radiografia. Isso somado ao controle do paciente em relação a se ele é positivo ou não, a gente tem que ter muita atenção. Endodontia vai trabalhar 5 pacientes positivos que se assumem positivos. Então você não pode dizer, não, você está com dor? Pois segura isso, daqui a alguns dias a gente pode estar atendendo. Se o paciente chegar nessa condição, a orientação é marque-o para o final do dia, atenda logicamente com todo o protocolo que é feito, sendo ele positivo ou não, termine esse atendimento com a aplicação de medicação intracanal e encaminhe esse paciente para um momento mais à frente, seja 15, 30 dias, onde ele já for PCR positivo, apesar da gente saber que o exame de PCR pode dar falsos positivos ou até mesmo falsos negativos, a gente pode prorrogar isso. E já temos literatura mostrando que essa postergação de uma segunda consulta não trouxe nenhum tipo de prejuízo ao tratamento daquele paciente. E facilita toda a logística de um consultório, onde você sabe que você, teoricamente, está atendendo pacientes que foram pré-triados e estão, a princípio, COVID negativo. Pensando especificamente, então, nesse sentido, a endodontia já tem esses protocolos postos, são coisas que precisam ser observadas, mas que não são muito diferentes daquilo que as outras especialidades, a princípio,
tem vivenciado e tem sido solucionados os problemas que são criados e, ao mesmo tempo, solucionados. Professora Ana Paula, para tentar me ater ao tempo que foi passado pela professora Mônica, era aproximadamente isso que eu tinha para conversar sobre a nossa área, e fico à disposição aí para as discussões que possam surgir ao final das apresentações. Muito obrigada, Bruna. Aqui o nosso objetivo é realmente fazer essas discussões, então, assim, não se preocupe, não era para você ter ficado estressado de achar que você era o único que não tinha trazido uma apresentação, tá? Muitíssimo obrigada pelas suas considerações, e elas realmente, assim, foram bem ligadas à prática da endodontia, que é esse o objetivo desse nosso momento aqui. Muito obrigada pelo aceite, mais uma vez. Bom, e aí, gente, dando continuidade, nós já estamos nos encaminhando aí para os finais mesmo, vou convidar agora a professora Clarissa Fernandes, né? A Clarissa também foi nossa aluna, essa aqui é uma ex-aluna lá do nosso programa do PPGO, ela não foi me orientando direto, mas foi de quebra, né, Clarissa? Com certeza. Na realidade, eu orientava o esposo dela, o Arthur, né? Então, mas a gente fazia uma orientação múltipla, né? Eu, Fabrício e Mari, a gente sempre trabalhou assim, sempre muito junto. Então, Clarissa, eu queria lhe agradecer por você ter aceito o convite de estar aqui nesse momento conosco, e a Clarissa, ela também é professora de um monte de coisa lá na Unicristos, não sei dizer quais as disciplinas, mas é professora lá da Unicristos, ela também ajuda na coordenação, né? Trabalha junto à coordenação, e ela vai falar um pouquinho sobre a laser terapia, né? Então, a biossegurança, o que mudou com o aparecimento do Covid, né, na laser terapia. Fique à vontade, Clarissa, e seja bem-vinda. Obrigada, professora. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Pronto. Agradeço, primeiramente, o convite, né, de estar aqui participando. Fico muito feliz por estar aqui nesse evento tão importante, né, que é a Semana Branca. E aí eu vou, diferente dos meus colegas, os últimos, eu vou apresentar aqui rapidinho. Sou professora de pacientes especiais e odontologia hospitalar, atualmente. Tá bom. Estou nessas duas disciplinas. Mas já passei pela patologia bucal, eu sei, pois é, por isso que eu não sabia o que era que você estava ensinando. Vamos lá. Então, pessoal, tá todo mundo vendo? Ainda não, Clarissa. Agora sim, tá chegando, viu? Pronto. Professora, eu tô com um probleminha na minha internet, eu caí algumas vezes. Aí, se acontecer isso, me avisem. Tá, por favor, se estiver falhando. Tá, qualquer coisa eu aviso, se você cair, qualquer coisa a gente se fala pelo WhatsApp. Tá bom, viu? tá certo. Jóia. Por enquanto eu tava conseguindo voltar. Tudo bem, Clarissa. Então, pessoal, eu sei que não é palestra de laser, mas toda vida que a gente fala de laser, eu gosto de falar assim rapidamente do que é o laser, porque nem todo mundo tem contato, nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem acesso na graduação, né? Então, laser significa amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Então, é luz e é radiação, né? Existem dois tipos de laser, tá? Principais, a gente pode classificar em dois grandes grupos, que são os lasers de alta intensidade, ou alta potência, que atuam através de uma reação fototérmica, né? Então, eles vão causar coagulação, ablação, vão cortar tecido, vão fazer preparo cavitário, vão cortar osso, né? E tem os lasers de baixa intensidade, que trabalham através da fotobiomodulação, né? E esses lasers de baixa intensidade, eles têm 3 grandes efeitos, né? Que é reparo tecidual, modulação da inflamação e a analgesia, né? Então, são os 3 macroefeitos aí do laser de baixa intensidade. Eles atuam através da absorção no tecido, né? Então, e para eles serem absorvidos, eles precisam de moléculas específicas, que são chamadas de cromóforos, né? Esses lasers, eles existem em diversos comprimentos de onda, tá? Os lasers de baixa intensidade, eles atuam principalmente no comprimento de onda vermelho e no infravermelho, né? E tem cromóforos específicos para esses comprimentos de onda, tá? O laser, ele pode ser tratamento, né, de alguma condição mais aguda,
Vou falar aqui um pouco, rapidamente, da mucosite, né? Ele serve, quando a gente está tratando pacientes, né, que estão fazendo quimioterapia, o laser, ele serve tanto como prevenção de mucosite, como tratamento, né, de uma mucosite já instalada, o que é muito importante, porque quando a mucosite evolui, né, ela é uma consequência da quimioterapia, o paciente tem lesões em boca, que são muito dolorosas, né, muitas vezes não conseguem se alimentar, se for uma mucosite grau 4, e aí o paciente precisa ser sondado, e muitas vezes até interromper esse tratamento quimioterápico, né, o que é muito prejudicial para o paciente. E aí, voltando, o laser também pode ser auxiliar, né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque durante o Covid, né, a gente vai já ver um pouco mais na frente, quando a gente estava, né, a professora Ana Paula até falou no começo, que houve um momento em que a odontologia parou, mas alguns procedimentos de urgência a gente ainda podia fazer, né? Então, deixa eu só passar aqui que eu estou me adiantando um pouquinho. A gente vai para a literatura e faz algumas buscas, né, com relação a laser, terapia de baixa intensidade COVID, e aí a gente encontra pouquíssimos resultados, ampliando um pouco para a fotobiomodulação, que aí já entram LEDs, entram algumas outras luzes, né, e COVID, a gente encontra um pouco mais de resultados, tá? E como eu falei, né, o laser, ele atua na modulação da inflamação, então surgiram várias pesquisas, né, pesquisas ainda não, né, mas revisões e sugestões e cartas ao editor, tá? Levantando hipóteses de que o laser poderia, inclusive, atuar, né, no tratamento da COVID, principalmente na fase inflamatória, né, onde eles chamam que há uma tempestade de citocinas, e como é que o laser poderia atuar nisso, né? A gente encontrou, inclusive, um caso, falando de um paciente, esse paciente de 57 anos, né, que fez uma terapia de fotobiomodulação, tá? No caso, ele fez o ILIB, uma laser terapia sistêmica, né, que é quando você irradia a artéria radial, e aí aquela irradiação, ela vai para o corpo inteiro, né, do paciente, e aí esse paciente, ele teve uma redução na proteína C reativa, que estava acima de 15, foi para 1, e teve também uma melhora da sua condição pulmonar, né, então talvez aí nos próximos anos a gente veja alguma coisa com relação à laser terapia e tratamento, ou melhor aí, né, do COVID, né, então fotobiomodulação, uma luz no COVID, né, o ILIB, né, consegue ajudar em tempos de Covid, então começaram a aparecer aí essas perguntas, na verdade, né, e aí, com certeza, futuramente teremos pesquisa aí nesse sentido, tá? Então, né, como eu estava dizendo, no período do lockdown, né, que a gente não estava podendo atender, a American Dental Association, ela listou procedimentos que poderiam ser feitos, né, para odontologia, que seriam basicamente procedimentos de urgência, né, então sangramentos, infecções, traumatismos, né, dor, cárie, alveolite, abscessos, vários procedimentos de urgência, né, que a gente já conhece, e aí, alguns autores, né, como a Juliana Franco, aqui, colaboradores, sugeriram, inclusive, que fosse incluído nesse rol de procedimentos de urgência, tratamento com laser terapia de mucosites orais, né, e aí a SOBEP, né, Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral, lançou uma nota técnica também em junho de 2020, sugerindo que, né, fosse permitido, né, a realização de laser terapia oral para suporte de pacientes oncológicos ou outras doenças que justifiquem também no período da pandemia, né. Então, a gente vê que o laser, ele era necessário, inclusive em pacientes COVID, durante a pandemia, a gente precisava, né, estar a postos para atuar nesses pacientes, tá? E aí, também, a gente encontra esse artigo, que ele traz, né, porque a laser terapia, ela pode ser realizada extraoral, né, dependendo do local onde você vai irradiar, ou intraoral, né? E aí, geralmente, para mucosite, a irradiação é intraoral. Então, esse artigo, ele trouxe aqui uma nova perspectiva, né, de fotobiomodulação, na verdade, ele fez fotobiomodulação utilizando o LED vermelho, né, e a abordagem dele foi extraoral, né, que é uma sugestão que foi feita justamente para que o operador, né, não entrasse em contato com a saliva contaminada desse paciente, tá? Então, ele usou esse dispositivo de LED vermelho, né, que é bem grande, e aí ele conseguiu irradiar a face do paciente e região de pescoço, né? E aí teve um resultado, também não tem pesquisa, tudo, como é tudo muito recente, é tudo relato de caso, a gente não sabe até que ponto
né, ele teve aí uma eficácia, tá? Mas esse mesmo artigo, ele trouxe aqui algumas sugestões com relação à biossegurança, né, na aplicação desse laser, e aí ele mostra que, né, a paramentação a gente nem vai repetir, porque todo mundo falou, né, então a paramentação é a mesma, com uma diferença, né, que eu vou já falar, mas aqui eu achei interessante, ele fala do ambiente, que tem que ter uma circulação, ou uma pressão negativa, né, ele fala da paramentação do operador, e ele fala para pacientes que estão traqueostomizados, né, ele sugere que o paciente utilize uma máscara cirúrgica cobrindo o traqueóstomo, né, porque a gente atende pacientes, quando a gente faz laserterapia, e a gente está falando aqui de pacientes oncológicos, né, mucosite, a gente atende pacientes que estão internados em hospitais, ou então estão em domicílio, né, e esses pacientes podem estar traqueostomizados, e aí a sugestão é que se utilize uma máscara para cobrir o traqueóstomo, né, porque por ali saem várias secreções, né, e aí para o profissional não se contaminar também nesse momento, né. E aí, com relação à paramentação profissional, né, ele vem a sugestão, né, toda a paramentação, ele sugere a aplicação por boca fechada, fala de toda a paramentação, né, e aí ele fala óculos de proteção ou face shield, né, e aí a gente vai já ver quais são as implicações disso daí, tá? O laser, como ele é uma radiação, existe uma nota técnica, né, de uma comissão eletrônica internacional, tá, que classifica o laser em 1M, 2M, 3R, 3B e 4, né, com relação a danos que ele pode causar, tá, e a gente vê a classe 1, ela está associada a CD e DVD player, né, e aí não tem danos, e aí ele começa a trazer danos aos olhos, danos baixos aos olhos, depois danos à pele. Nosso laser de baixa potência, ele está enquadrado aqui na classe 3R, né, que pode causar danos aos olhos e à pele, danos baixos, né, o laser de alta potência, ele já causa danos maiores, né, danos médios, tá, e por isso, né, a partir dessa classe 3R, a gente precisa de um EPI específico para o laser, né, que era aí que eu queria chegar, que são os óculos de proteção, tá. Ó, você deve evitar a observação contínua desse laser, né, evitar a exposição acidental, se for menos de 0,25 segundos não traz prejuízo, não deve apontar o feixe intencionalmente para pessoas, cuidado com superfícies que refletem, né, e usar uma proteção ocular que ela é específica do aparelho de laser, né. Então, aqui são exemplos de óculos de proteção, né, de 2 aparelhos de laser, do lado esquerdo, um aparelho de laser de alta potência, e do lado direito, um de baixa potência, né, aqui eu trouxe em destaque 2 óculos, que são um pouco mais diferentes, tem um do aparelho de laser de alta potência, a gente vê que ele tem toda uma demarcação especificando qual é o comprimento de onda, né, qual é a proteção, né, que ele confere, e ele é mais claro, tá, ele é amarelado. Os outros óculos, você pode observar na imagem, né, que eles são bem escuros, tá, eles são bem pretos, né, a lente é um pouco esverdeada, mas a visibilidade dele é muito baixa, tá, esse pequenininho que também está em destaque é para o paciente utilizar, né, tanto o operador como o paciente, como auxiliar, precisam estar protegidos com esses óculos de proteção, né, e aí se você for irradiar áreas próximas aos olhos, o paciente tem que utilizar esse óculos pequenininho, né, muito utilizado na dermatologia, né, provavelmente na harmonização, acho que a gente vai falar um pouquinho mais aí, tá? E aí, quais são as recomendações, né, específicas para o laser? Como a gente já falou, aqui eu dividi em 3 partes, recomendações para o operador, para o aparelho de laser e para o ambiente, né, com relação ao operador, paramentação completa, o jaleco impermeável, a máscara N95, óculos de proteção específico do aparelho de laser, o gorro, aí o face shield eu coloquei uma interrogação, né, luvas, e tem que ter uma iluminação muito boa do ambiente, né, por quê? O óculos de proteção, a visibilidade dele é muito baixa, se você não estiver visualizando bem o local que você está irradiando, você não vai ter efeito na irradiação, porque essa irradiação, ela é muito específica, a ponteira do laser é muito pequena, né, a área que você está irradiando com aquela ponteirinha pequena, a irradiação tem que ser perpendicular ao tecido que você está querendo irradiar, né, os pontos têm que ser próximos uns aos outros, então você tem que visualizar
a região que você está irradiando, né? E muitas vezes com óculos de proteção, se você não tiver uma boa iluminação, você não consegue visualizar, tá? O face shield, muitas vezes, em algumas situações clínicas, né, agora a gente sai lá da literatura e vem aqui para a clínica, a gente precisa estar com outro óculos de proteção, inicialmente, né, aquele óculos normal, transparentezinho, e aí você vai isolar a área, né, que vai ser irradiada, você precisa secar a área, e aí a gente recomenda que seque com gaze, né, para que não gere aerossóis. E aí, se você estiver fazendo tudo isso com óculos de proteção do próprio laser, muitas vezes, né, como a visibilidade é muito baixa, você não consegue identificar bem a área que está sendo irradiada, principalmente se for intraoral, tá? Então, se você tiver com outra pessoa operando, é mais fácil de realizar a troca desses óculos, mas se você tiver com o face shield, com o gorro, com o óculos, é mais difícil de você estar trocando esses EPIs, e aí a probabilidade de você se contaminar nessas trocas é bem maior, tá? Com relação ao transporte, né, o laser, ele vem, geralmente, se for o laser portátil, ele vem numa caixinha de couro, né, uma maletinha de couro ou algum material semelhante, tá? A gente sugere que se você for transportar esse laser, né, para hospitais ou casos de paciente, que ele vá dentro de um recipiente plástico, né, o laser e os óculos, alguma coisa que você consiga fazer a desinfecção depois. Se você estiver levando na maletinha, né, de couro, você consegue desinfectar com o álcool gel, 70%, não com álcool spray, mas com álcool gel, 70%, você pode utilizar. Se não, né, o ideal seria que esse laser tivesse acondicionado em um recipiente, né, de plástico, para que você consiga transportar e depois fazer a desinfecção, tá? A desinfecção do aparelho é muito importante, né, com álcool a 70%, lembrando que os óculos não podem ser desinfectados com álcool 70%, né, eles precisam ser lavados com água e sabão, porque ele tem uma película protetora, e aí se você desinfectar com álcool 70%, você vai tirar a proteção desse óculos, tá? Após a desinfecção do aparelho de laser, ele tem que ser coberto com a barreira de PVC, né, um plástico, né? Idealmente, a pontinha dele tem que ficar, não pode ter plástico amassado em cima da pontinha, então tem que ficar bem esticadinho. Eu vou já mostrar aqui uma imagem. Depois que você faz o seu procedimento, você deve descartar essa barreira de PVC imediatamente e desinfectar, né, novamente o aparelho e lavar os óculos de proteção. Com relação ao ambiente, os cuidados são os mesmos, né, de todo mundo, desinfecção de superfícies, né, com álcool 70, cuidado com os aerossóis, é o que a gente está recomendando aqui, a utilização de gaze, né, e aí também cuidado, né, com se atentar para a ventilação do ambiente, tá? Então, aqui só para ilustrar, né, o óculos, aqui a gente está, né, paramentado com o jaleco descartável, de gramatura acima de 40, a máscara em 95, o óculos de proteção, esse óculos, ele é bem escuro, né, então a visibilidade dele realmente é difícil, e o gorro, né, quando a gente utiliza o face shield por cima, se for uma irradiação extraoral, né, a gente consegue visualizar bem, mas se for intraoral, em região posterior, em região de palato, fundo de sulco, fica bem mais complicado, tá? E aí embaixo a gente tem o óculos, aquele óculos mais claro, do laser de alta potência, né, que ele é amarelado, e aí para cirurgias a gente recomenda sim a utilização do face shield, e com esse óculos a gente tem uma visibilidade um pouco melhor do que com óculos mais escuro, né, que é preto, tá? E aqui só para ilustrar, né, o aparelho todo envolto no PVC, e aí na pontinha dele você vê que ela tá bem, não tem nenhuma dobra, porque se tiver dobra desse PVC você tem reflexão, e aí você perde energia, e aí você não vai ter o efeito também esperado daquele laser, tá? Era isso, pessoal, agradeço, né, a atenção de todos, agradeço mais uma vez o convite por estar aqui, quis ser objetivo, como o professor Bruno falou, né, como a gente estava assim no final, a gente traz mesmo as alterações bem específicas, né, da nossa área, e aí, como já foi falado tudo de paramentação e os cuidados com os aerossóis, né, a gente foca mesmo na parte do aparelho, né, do óculos de proteção e da desinfecção e tudo isso, tá bom? Obrigada.
Obrigada, Clarissa, mas esse aí é o objetivo mesmo, porque os Pronto. protocolos, como o Renato também falou, né, já existem, veio do CDC, veio Isso, já tem todo. ADA, né, veio do CFO, do CRO, da Anvisa, né, mas aí o que a gente tem que fazer é a nossa adequação a cada um dessas especialidades, desses procedimentos, na realidade. Muito obrigada, Clarissa, pela sua participação, viu?